aí, como é que tá? Conseguiu digerir a aula passada? Quando nós começamos a estudar quais eram as diferenças entre grandezas escalares e vetoriais? Espero que sim, espero que tenha sido clara a última aula, porque é muito importante a gente saber separar, classificar esses dois tipos de grandezas. Em todo caso, vamos fazer o seguinte, vamos retomar um pouquinho o que a gente precisava saber? O que é uma grandeza, então, vetorial? Grandeza vetorial é aquela que, para a gente poder defini-la de maneira geral, para a gente conhecer essa propriedade, nós precisamos saber não só a intensidade e a unidade, que é basicamente o que a gente sabe de uma grandeza escalar, mas para uma grandeza vetorial, nós precisamos também saber direção e sentido. Então, uma grandeza escalar, ela fica definida somente pela intensidade e a unidade. Por exemplo, 5 quilos. 5 quilos, eu defino toda essa grandeza escalar, que é massa. Agora, se eu pensar em velocidade, que é uma grandeza vetorial, se eu falar somente 10 km por hora, eu não estou definindo esta grandeza velocidade de maneira completa. Eu preciso saber também em que direção que essa velocidade existe, né? E em qual sentido. Eu tinha prometido para essa aula que a gente ia conhecer um pouquinho melhor a respeito dessas grandezas vetoriais. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais das propriedades de um vetor. E eu vou começar diferenciando o que é direção e sentido, ok? Então, o que é direção? Porque às vezes fica uma confusão muito grande. Direção, a gente pode classificar a direção como ela sendo o horizontal. Então eu vou anotar aqui pra gente, ó, horizontal. A direção também pode ser vertical ou uma mistura das duas, que é quando nós temos algo, então, que seria diagonal. Diagonal. Perfeito? Então, horizontal, vertical ou uma grandeza diagonal, que eu estou representando por essa aqui. Ok? Só que quando nós temos uma direção, você pode ver que uma direção tem, no mínimo, dois sentidos diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui a direção horizontal, ela pode ser para cá, para a nossa direita, ou ela pode ser para a nossa esquerda. Na vertical, o que nós temos? Para cima ou para baixo, correto? E temos a mistura das duas. Então, é exatamente isso o significado de sentido. Então, pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser para baixo, não é verdade? Pode ser para cima, ou então uma mistura de dois sentidos, que a gente vai ver quando a gente for olhar lá uma grandeza que tem direção diagonal, ok? Então, entendeu qual é a diferença entre direção e sentido? Uma direção pode ter dois ou mais sentidos diferentes, então a gente tem que completar isso de maneira total, ok? Bom, falando então no vetor em si, né? Como que nós vamos representar um vetor? Um vetor, ele é representado por uma seta, certo? Então eu vou desenhar aqui dois vetores diferentes, duas setinhas diferentes. Então eu trouxe esse papel quadriculado aqui, esse papel milimetrado, já para ilustrar de maneira até mais simples. Então eu estou trazendo um vetor aqui, estou trazendo um outro vetor aqui, ok? Bom, então o que eu vou determinar aqui desse vetor? Vamos começar a conhecer essas pessoas aqui. São dois vetores. Primeira coisa, eu tenho que identificar quem é esse vetor. Então, esse vetor, essas setas que eu acabei de desenhar, elas são uma representação de uma grandeza vetorial, ok? Então, ela pode ser velocidade, ela pode ser aceleração, ela pode ser força, enfim, pode ser qualquer grandeza vetorial. Então, o que é um vetor? Nós estamos representando uma grandeza exclusivamente vetorial. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu poderia assumir que esse vetor é um vetor de velocidade. Mas, para não ficar confuso, porque pode ser que você ache que sempre tem que ser velocidade ou que sempre tem que ser força, eu vou generalizar e vou usar uma letra qualquer, que eu vou chamar de U.
Então eu vou usar a letra U para representar esse vetor aqui, esses dois vetores, tá? Então para não usar a letra V para você achar que é velocidade, não usar a letra A para achar que é aceleração, eu vou usar a letra simplesmente U. Então, como que eu represento uma grandeza vetorial? Vou representar assim, ó. Vou chamar que é U e vou desenhar uma setinha aqui em cima da minha letra. Então, quando eu tenho lá a minha letra, que representa esse vetor que eu usei aqui, U, né? E tem uma setinha em cima, significa então que essa é uma grandeza vetorial, ok? Não significa que essa setinha aqui está me dizendo que essa grandeza vetorial ela é horizontal para a direita. Por exemplo, você poderia imaginar que existiria uma coisa desse tipo aqui, ó, para a esquerda, né? Não, isso não existe. Então eu vou apagar aqui, tá? Porque todo vetor é representado por uma setinha para a direita, o que não quer dizer que ele seja para a direita, tá? Só representa que isso é uma grandeza vetorial. Combinado? Então tá. Então eu tenho que esse vetor aqui, vou chamar de vetor U, porque eu vou ter um aqui embaixo também, ó, que eu vou chamar de U2, e ele é uma grandeza vetorial também, ok? Quando eu olho para este vetor aqui, vamos imaginar que cada quadrado desse tenha uma unidade, certo? De intensidade. Então, se eu falasse assim, que esse vetor U aí fosse velocidade, então aqui eu poderia dizer que um quadradinho seria 1 metro por segundo. Se fosse força, eu poderia dizer que cada quadradinho aí seria 1 newton, ok? Tá? Então, o que isso diz pra gente? Isso diz aqui sim, tamanho é documento, certo? Significa que esse vetor aqui tem uma intensidade menor do que esse. Então eu poderia definir que esta intensidade do vetor aqui são quantas unidades? 1, 2 unidades. Então a intensidade desse rapaz aqui, intensidade dele, também chamada de módulo, vai ser igual a 2 unidades, ok? Se fosse velocidade, vou enfatizar, seriam 2 metros por segundo nesse caso. Se fosse força, seriam 2 newtons e assim por em diante. Esse vetor U2, qual será então a intensidade dele? A intensidade dele, na verdade, é a quantidade de unidades que nós temos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Significa que este vetor U2 tem uma intensidade 3 vezes maior do que o vetor U1, ok? Então, a intensidade, que é uma das coisas que nós precisamos para calcular, para identificar, perdão, né? Para identificar esse vetor de maneira completa, nós já fizemos, ok? Outra coisa, saber a unidade. A unidade, aqui como eu coloquei em termos gerais, né, eu chamei de U de unidade. Então, se fosse velocidade, a unidade seria metro por segundo, se fosse força, seria newton, se fosse aceleração, seria metro por segundo ao quadrado, e por aí vai, ok? Então, nós já sabemos também o que significa essa unidade. Tranquilo? Direção. Vamos olhar para esses dois. Ambos, a direção deles, então a direção, qual que é a direção? Essa direção ela é horizontal, certo? Horizontal, perfeito? E o sentido? De ambos também, qual é o sentido deles? Para que lado? Eu sei que a horizontal ele pode ser para a direita ou para a esquerda. No nosso caso era para direita, certo? Então, nesse caso aqui, para esses dois vetores genéricos que eu mostrei para você, eu tenho ele inteirinho definido. Eu tenho a intensidade dele, 2 aqui, junto com a unidade, 2 unidades, 6 unidades. Então eu tenho intensidade e unidade. Tenho também a direção de ambos, que são horizontais, e o sentido de ambos, que são para a direita. Fácil, não é? Muito tranquilo isso. Então vamos a mais um exemplo. E se eu colocasse um vetor aqui assim, ó? Vamos imaginar este vetor aqui, ok? Esse vetor eu vou dizer
aqui. Eu vou imaginar literalmente, eu vou dar um nome verdadeiro para ele. Eu vou falar que esse vetor aqui é um vetor aceleração. Está representando a aceleração de um sistema, certo? Então, sendo aceleração, vamos definir todos esses parâmetros aqui que nós precisamos. Qual que é a intensidade dele? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a unidade? Se eu estou falando que é aceleração, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. E essa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ela é para onde? Já que ele é um vetor, eu preciso também definir direção e sentido. Para onde que é a direção? A direção aqui, ó, vamos abreviar, direção, 2 pontos, ela é vertical, correto? Concorda comigo? Vertical. E o sentido? Qual será? Para baixo? Não, para cima. Então, esse vetor aqui, esta seta que representa essa grandeza vetorial, que é a aceleração no nosso caso, nesse exemplo, ela tem uma intensidade de 5, cuja unidade é metros por segundo ao quadrado, então é uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, cuja direção dela é vertical com sentido para cima. Ela poderia ser um sentido para baixo, correto? Tranquilo isso? Então, acho que assim é fácil de entender, né? Vamos desenhar mais um aqui, ó. E se eu colocasse este vetor aqui para cá? E vou chamar ele de força. Ok? Então, este vetor força. Qual que é a intensidade dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu estou falando em força, eu sei que a unidade são newtons. Então, eu estou aplicando uma força, ou existe pelo menos uma força, de 6 newtons. Qual que é a direção? Então, vamos definir aqui direção. Novamente, essa direção ela é horizontal. Ok? E o sentido dela? Qual que é o sentido? Para, agora, nossa, esquerda. Perfeito? Para a esquerda. Olha que facinho que ficou, certo? Então eu tenho aqui uma força de 6 newtons de intensidade aplicada horizontalmente para a esquerda. Então eu defini toda a minha grandeza. Quando nós temos vetores horizontais ou verticais, eles são tranquilos de serem trabalhados. Só complica um pouquinho, mas nem chega a ser um absurdo, né, de complicação. É um pouquinho mais trabalhoso quando nós temos um vetor que ele é diagonal, certo? Diagonal, certo? Olha aqui que lindo. Então, o que nós temos aqui num vetor diagonal? Além da gente precisar definir a intensidade e a unidade, certo? Eu tenho que dar a direção e o sentido. E é exatamente isso que muda aqui pra gente. Eu preciso saber qual é a direção, mas nesse caso aqui é tranquilo ainda, porque é uma direção diagonal. Mas qual é o sentido dele? Se nós pararmos para pensar, o que é uma diagonal efetivamente? A diagonal, na verdade, eu vou até representar ela aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Vou mudar a cor aqui pra gente. Ela é a combinação de duas outras retas. Ela é uma mistura dessa reta com essa reta, não é verdade? Correto? Porque tem uma certa altura, tranquilamente, e tem também, né, perdão, aqui no caso, um certo comprimento e uma certa altura. Então, quando eu tenho um vetor diagonal, o sentido dele são dois. E se eu fosse colocar aqui, esse vetor ele está indo para cima, assim como ele está indo ao mesmo tempo para a nossa direita. Então, neste caso, eu vou representar este vetor, né, com qual sentido? Com o sentido
Só um minutinho, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Sentido para cima e também para nossa direita. Correto? Então, só ilustrando aqui, se eu tivesse um outro vetor com a seguinte característica, se eu tivesse um vetor assim, por exemplo, o que eu posso falar a respeito desse vetor em relação a esse? Que ele tem a mesma direção, também é diagonal, porém o sentido não é o mesmo. O sentido dele continua sendo para cima, olha a direção da seta, só que ele é para a esquerda. Além do que, eu posso dizer que pela relação de tamanho que existe entre eles, a intensidade desse vetor é maior que a intensidade desse primeiro vetor diagonal. Ok? Então nós podemos ter vetores diagonais para cima e para a direita, que é este caso aqui. Para cima e para a esquerda, que é este caso aqui. Podemos ter também para baixo e para a direita, assim como podemos ter para baixo e para a esquerda. Perfeitamente? Então essas são as primeiras propriedades dos vetores. Então a gente consegue representar por meio de uma seta, tanto a intensidade, a gente define qual é a unidade, a gente mostra qual é a direção e também qual é o sentido. Ok? Normalmente, o que nós vamos ver? Que quando nós vamos usar grandezas vetoriais, como por exemplo força, tecnicamente nós deveríamos sempre representá-la com a setinha em cima indicando que ela é uma grandeza vetorial. Só que, com o passar das aulas, quando nós vamos já nos adaptando e sabemos que força, que velocidade, que aceleração e outras, né, são grandezas vetoriais, nós acabamos omitindo esta setinha por pura prática, tá? E acabamos dizendo, então, que isso daqui eu falo só F. F igual a massa vezes aceleração, por exemplo, que é uma das equações que nós estudamos aqui no nosso curso, ok? Então, se eu fosse representar força igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton, né, a lei fundamental da dinâmica, o correto era escrever de maneira completa, né, que força é igual a massa vezes aceleração. Massa não é necessário indicar porque massa é uma grandeza escalar. 1 quilo não precisa saber se é para a direita, se é para a esquerda, isso não existe. Ok? Na próxima aula, nós vamos começar a fazer operações com vetores. E para poder fazer essas operações, essa aula de hoje tem que estar bem clara na sua cabecinha aí, ok? A gente se vê em breve. Um grande abraço.